Eu me lembro que muitas vezes dancei. Dancei para esquecer que eu estava com fome. Treinei muitas vezes para esquecer a minha realidade social. O break foi meu terapeuta e o hip hop, o consultório. A dança, minha professora, e a arte lavrou minha alma. Essa é a minha história. Assim que começa, assim que eu resumo tudo. Eu percebi muito rápido qual era a minha realidade social e todo o trabalho que eu ia ter que fazer para começar a entender o que era ser um ser humano de verdade. Então eu escolhi a dança. De todas as outras profissões, eu escolhi a dança para entender esse desafio. Eu tive oportunidade de estudar outras coisas, como todo mundo, né? Como a maioria do pessoal no Rio. Só que eu escolhi a dança porque era mais difícil. Na minha concepção, naquele momento, era a coisa mais difícil. Então foi um desafio pessoal. Foi uma guerra pessoal. Contra a família. A minha escolha foi contra todo mundo. Eu briguei com a família, sabendo que, de uma certa forma, a família tem razão, né? A mãe tem razão. E aí? E aí, como é que você vai sobreviver com esse lance aí que você escolheu? Não. Na maioria dos casos, a família faz isso pro nosso bem, né? A gente é moleque, a gente é novinho, a gente não entende. A gente tá muito na emoção, né? Então, isso eu entendi mais tarde. Mas no momento, não, era aquilo. Por quê? Por que foi importante? Porque eu tinha escolhido e era algo que não ia fazer mal para ninguém, né? Eu não escolhi ser um bandido, por exemplo, né? Sabendo que eu vivi nesse meio, sei como funciona. Então eu escolhi a dança. Eu não escolhi ser cientista. Gosto muito da ciência, sempre gostei da ciência. Mas eu falei, não, tem muita gente que faz isso aí e o resultado disso aí é quase que já determinado, né? Olha, eu tinha 17 anos. E tem muita gente já fazendo, então eles não precisam de mim lá, nesse lugar aí. Então, o que eu fiz? Eu usei os conhecimentos disponíveis para somar para a dança, sabendo que mais tarde eu vou descobrir que tudo está interligado, né? Todas as outras disciplinas, matemática, física quântica, filosofia, psicologia, sociologia, né?
história, cultura, análise do movimento, né? Tudo isso estava interligado, mas isso aí era o percurso que eu ia ter que fazer para aprender, para descobrir. Então, mas no início foi assim, intuicional. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia que tinha que ser dessa maneira. Por quê? Porque eu já estava na merda. O que poderia acontecer de pior na minha vida? A morte? Não, a morte nunca foi um problema. Porque quando você vem de lugares perigosos, a morte é inevitável. Eu conheço a morte desde que eu sou pequenininho. Eu vi só isso que eu vi. Os cadáveres ficavam lá, às vezes, três dias, uma semana na rua. Então, isso daí não foi um problema. O que pode ser pior? Né? Quando eu comecei a entender que eu tinha um pouco de inteligência, que eu tinha uma força de vontade do homem de aço, eu falei, pô, então é a dança e é o break. Isso foi bonito, porque isso que me forjou. Eu não lembro se é assim que se fala em português. Forjar, é isso aí. Isso me ajudou a me deixar forte pro que ia vir mais tarde. Hoje, por exemplo, eu estudo filosofia oriental, né? Sou estudante de filosofia oriental, a história antiga da Índia antiga, né? Ali. Estudo a história da civilização sumeriana, né? Também, lá do lado da Mesopotâmia, né? Egito Antigo. Mas, Gel, qual é a relação disso com a sua história, com o break, com a dança? São as fundações das nossas civilizações de hoje, né? Culturalmente falando, tem até movimentos, né? Muitos movimentos na cultura break, na cultura hip hop, no âmbito das danças urbanas, que vem de muitos anos, mais de 10 mil anos atrás. Então eu fui futucar na história da humanidade, e para futucar bem eu tive que sentar na cadeira e escutar umas pessoas contar essas histórias, né, que é muito legal. Também sou estudante em psicologia, mais precisamente na área de terapia, né? Psicoterapia. Tenho mestrado em cultura lusofônica, né? Que é cultura da língua portuguesa, né? Mais especificamente ligado a uma análise entre a cultura hip hop, as danças urbanas e a proliferação, né, dessas atividades junto com a dança contemporânea francesa, entendeu? Então faço um paralelo entre o Brasil e a França. Tem isso aí também, né? Comecei b-boy de carteirinha, b-boy ali, old school, né? Quando eu falo velha escola, é breaking, pop, lock, mas o primeiro contato ali, break. Na fase que eu estava entendendo o break, eu fiz cover dos Backstreet Boys, NSYNC, entendeu? Ali na Baixada, ali em Caxias,
Isso eu já contei no primeiro, no resumo lá do primeiro vídeo pro Bruno Williams. Então venho da Baixada, lá do bairro de Jacatirão, da Rua Gamboa, né? Já passei um pouco do aspecto social entre os anos 80 e os anos 90. Que me ajudou a assumir a minha questão com a dança, né? Fui estudar outras danças, né? Na área das danças urbanas. Depois tudo é uma consequência, né? House, né? O que a gente chama aí de hip hop dance, ou para os franceses de hip hop new style. O crump. O crump eu não fui um especialista, mas eu fui uma das pessoas no Rio que ajudou a divulgar essa ideia, né? Os primeiros vídeos, os primeiros DVDs foi a gente que forneceu o tanto pra house, como pro crump, até o creep walk, né? O que a gente chama seal walk, né? Uma das danças dos gangsters, dos americanos. A gente que disponibilizou os DVDs pra galera, né? A gente apoiou o movimento do Wacken Voguing, entendeu? Tem outras danças que a gente não fala muito, mas que estão ali compactadas na escola, na velha escola, né? Por exemplo, o wipe. Às vezes a gente chama o wipe de técnica e tudo isso. O wipe é ali da escola do New Jack Swing, né? Do estilo de música New Jack Swing, né? Isso daí já está tudo resolvido na velha escola, né? No old school. Então eu tive umas vantagens de estudar o old school. Então eu estudei old school e new school, né? Então isso me deixou super forte. Sem contar as danças acadêmicas, né? Porque depois eu fiz todo o mesmo trabalho, eu me concentrei, toda a minha energia que eu já tinha dado para as culturas de rua, eu fui dar também para as danças acadêmicas, porque para mim era importante entender tudo, né? Tinha muita fome, muita sede. Então vamos lá, vamos entender o balé, né? O balé é concepção francesa, balé é concepção russa, né? Historicamente, né? Tem a história oficial e tem a história não oficial. Eu trabalho sempre nesses dois pontos desde moleque. O que é oficial, o que é ensinado para geral e o que não é, os bastidores, né? Eu trago isso desde que eu comecei na minha história com a dança. E isso é pro lado da cultura hip hop, da cultura das danças urbanas, como do lado acadêmico, das danças acadêmicas e das histórias oficiais. Tem sempre às vezes a gente fala que tem dois lados da moeda, não, tem quatro, né? Tem quatro. Tem um ponto de vista oficial, aquilo que foi determinado pela instituição. Tem um ponto de vista de tal grupo que começou a desenvolver a coisa. Depois tem um ponto de vista individual, né? Do cara que mora na esquerda. E depois tem o ponto de vista do cara individual, do cara que mora na direita, né? Já viram, né? Como é que é a coisa? Aí depois, quando você tem a oportunidade de ver tudo isso, aí você tem uma síntese, aí fica super forte.
Então eu faço parte dessas pessoas que gostam de fazer isso. E aí, né, o balé clássico, fui entender o jazz, principalmente o jazz. O jazz é pra galera da dança urbana, pra galera da rua, entender o jazz historicamente, sabendo que o moderno jazz foi organizado por tem dois períodos, né? A fase que ele é organizado pela a classe média e a dança jazz que vem da música jazz, coisa né, da black music. Então, dá uma olhada ali dentro ali, vocês vão ver vão descobrir várias coisas. A maneira que o pessoal dançava antes. Por isso que o título jazz ele ficou. Ele teve uma reescritura para a academia. Dança contemporânea, eu caí fundo para entender o conceito de dança contemporânea, novas danças, né? Danças atuais do presente, né? É assim que eu vejo. Aí tem toda uma ramificação de conceitos. O que é isso? Se é acadêmico, não é? Enfim, fui buscar isso aí, entender essa coisa, que na verdade eu particularmente, para mim é muito simples, né? Entender. Foi uma questão clara e evidente de uma organização, de um grupo que se organizou e pessoas que se organizaram. Isso aqui tem que ser assim dessa maneira, senão o povo não vai entender nada. Tem que explicar isso aí. Tem que estar em tal lugar, né? Vamos lá, vamos encher um saco um pouco do balé clássico, porque a gente não pode ficar sozinho, tudo não pode ficar só centralizado no umbigo deles, que é normal, né? Hip hop nasce também um pouco, se organiza um pouco dessa maneira, não no início, mas mais tarde, né? Começar a se posicionar. E como é que a gente vai fazer com isso? A gente vai vender ou não? Enfim, mas aí isso tem relação com o meu início na dança também, porque eu começo a entender essas coisas cedo. Então eu faço todo o processo da rua até ir para os palcos italianos e alemão, né? Estrutura cênica. Passo pela performance, né? Dança, teatro, mais tarde. Então vou estudando essas coisas, sempre guardando em vista que isso tudo, o objetivo disso tudo é que no final, quando eu ficasse mais maduro, eu me trancasse num estúdio e começasse a trabalhar minhas pesquisas mais seriamente. Entendeu? Que é o resultado de hoje, né? De hoje na minha vida. É só isso que eu faço. Então comecei a entender Laban, né? A Laban notação me ajudou muito em relação ao treino, a entender a questão do movimento. Isso já cedo, isso já começa ali na fase que eu entro para o GRN, né? O GRN, para quem não conhece, é o nome antigo do Grupo de Rua, né? Grupo de Rua de Niterói, do Bruno Beltrão, que foi fundado pelo Bruno Beltrão e o Rodrigo Bernardi. Então eu faço parte desse período do elenco do Grupo de Rua, que é a segunda onda do Grupo de Rua em relação o Grupo de Rua com uma nova identidade, né? O Grupo de Rua como criação, como companhia que faz composições coreográficas
usando a plataforma da dança contemporânea. Essa é a maneira, acho que mais ideal, né? A gente traz o corpo urbano, né, para o pensamento filosófico contemporâneo, para a cena. Então a gente começa a discutir ali. Então eu faço parte do segundo período, eu falo segunda onda porque a primeira onda é o Bruno Beltrão junto com o Rodrigo Bernardi e o Willow, né? Que faz ali o solo do Willow, do Popping. Não, o solo do Willow é eu e meu coreógrafo número 63. Eu acho que é isso, esse o nome. O solo do Willow, que é... Vocês têm que ver. Até hoje, no ano 2020, tem que ver, porque se não viu, tem que ver. Vocês vão entender o porquê. Do Popping, o Popping, ou vice-versa, que é o duo, né, que na época era dançado com o Willow e o Eduardo Willow e o Rodrigo Bernardi, né, e depois teve a versão com o Eduardo Reis, o Cavanha, lá da Ilha do Governador, velha guarda também da New Jack Swing. Não tem como falar de New Jack Swing se não citar o Manu, se não citar o Júlio Bottoni. Enfim, então ali teve esse período esse período GRN. Eu entro ali na fase final de 2002, início de 2003 pro Telesquat, né? Que é o trabalho que vai me permitir de ir para a primeira vez para a Europa. Mas antes de ir para a Europa, a gente fez o evento do Banco do Brasil lá em Brasília, o festival que eu não lembro, mas é o festival do Banco do Brasil. Então, Telesquat foi uma peça encomendada, né? Não sei se o Bruno disponibilizou o material do Telesquat na rede, na internet. É porque o Telesquat é difícil mesmo de colocar, é difícil de ver em vídeo. O bom do Telesquat é ver mesmo ao vivo, mas o Telesquat é uma das peças que é super complicada de fazer, mas o Telesquat trouxe várias. O Telesquat é uma das peças que deu o boom, né, para chegar na fase do H2 e do H2, e depois H2 e H3 que se desenvolve mais tarde. Mas eu esqueci, quase que eu esquecendo. Tem o Telesquat, mas antes do Telesquat teve o Too Legit to Quit. Não lembro se é assim que se fala em inglês. O Too Legit é brabo. Tem que ver. E se não tiver disponível o material na internet, vai lá, vai perturbar o Bruno Beltrão. Se se interessa para alguém, vai lá, bate na porta do Bruno e o Bruno é legal, vai liberar material. Se falar que é para estudo, ele vai liberar material. Então eu entro... O Sorriso fez parte do Too Legit to Quit, B-Boy Sorriso, ele que representava o B-Boy. E depois foi eu, né, no Too Legit. O Too Legit eu fiz pro Rio ali, para o período da Niterói. A gente fez uma mini turnê em Niterói. Too Legit to Quit. Aí eu saltei diretamente pro GRN, né? Vocês viram? O GRN quando eu chego no GRN, muita coisa já tinha acontecido, né? Trabalhei muito tempo com o Júlio Molina na Baixada, né? A Techno Street.
Tecno Street, lá com Júlio Molina, diretor, era o projeto dele. E o Flávio Sou, que era o coreógrafo. Eu fazia parte do elenco ali, eu fazia parte do... Dançava ali, eu dancei Vogue também. Dancei ali no período do Vogue, dancei isso também. Eu era um dos b-boys que fazia o Vogue, por exemplo. Entendeu? E pra mim foi super legal. Então eu venho dessa bagagem underground mesmo, lá onde o bicho pega, né? E cover, Vogue, né? Fui contra as danças acadêmicas. E foi legal de ir contra. Isso eu entendi. Não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo a entender porque foi bom. Porque depois como eu falei logo atrás, eu fui justamente porque eu questionei. Por que eu tô negando esse negócio aqui? Como é que eu vou negar como é que filosoficamente eu vou negar algo que eu não conheço mesmo, que eu não pratiquei? Então vou lá, vou entender essa coisa aí. Um balé que tem quase 500 anos de organização, como é que eu vou negar? No título de dança, como é que eu vou negar esse negócio? Entendeu? Então tem minha relação com cultura hip hop, com break, old school, break, pop, rock. Aí danças urbanas, aí vem cultura house, né? A coisa que a gente chama de hip hop, freestyle dance, enfim. Porque eu vou ser obrigado a falar, porque o hip hop dance, se você dança top rock, rocking, você dança com hip hop, você tá livre, você tá fazendo hip hop. Depois o pessoal organizou mais tarde os nomes. Isso não é um problema no break. Entendeu? Break se dança, na tradição é com funk e com break beat, né? Soul, funk, breakbeat e hip hop. Logo eu volto o meu interesse para as danças folclóricas do país, né? O frevo, o frevo, o forró, o samba de gafieira, salsa, né? A salsa brasileira, a salsa cubana e a salsa colombiana, né? Eu foco muito ali, né? Porque pela house, pelo up rock, rocking e top rock, eu vejo as influências estão no nome, tem nome de passe, de movimentos, de steps relacionados a essas danças, né? Então eu vou lá dar uma olhada e falo, opa, né? Teve o Brooklyn Terry, por exemplo, o Terry, um grande representante da house dance, né? Que foi no Rio de Janeiro nos anos 90, isso foi o Hugo Alexandre que me contou. Foi no Rio de Janeiro para aprender capoeira Angola e a gente viu depois na house, né? Os lofts, que o Terry era uma grande personalidade, então ele fez todo um trabalho para fazer uma atualização na house, que ele se inspirou muito na capoeira angolana, né? Lá no Brasil, ele foi lá, aprendeu em outras danças, né? O pessoal fala, o Cher não fala. O pessoal fala. O Brasil tem uma grande contribuição, entendeu?
para organização das danças urbanas. Mas isso aí é um pouquinho mais tarde, quando as grandes personalidades da cena dança urbana começam a organizar essas coisas. E no break também, mas esse aí é um outro papo. Enfim, então eu comecei a me antenar nessas coisas e botar em prática, né? Comecei a escrever umas coisas. Então comecei a escrever desde cedo, mas eu não divulguei essas escrituras, né? Os artigos. Teve umas coisas que eu lembro que eu mostrei para o Willow, mostrei para o Hugo Alexandre, mostrei para o Rodrigo Bernardi. Então eu preferi, em relação à escrita, né, porque eu não falei do lado por que eu assumo a filosofia, porque eu já tinha uma mente já para a filosofia. Então foi super legal, maneiro pra caraca. Porque entender poesia, literatura me ajudou muito. Porque eu queria ajudar para, não é para organizar, mas para trazer um pouco de consciência, né, para essa história de old school na dança, né, old school e new school no Brasil. Como a gente não tem, né, não tem muito, né, não tem muitas pessoas que falam disso. Ali em 2003 eu já estava preocupado com isso. Em 2003 eu já estava escrevendo, né? Sabendo que em 98, 99 eu já estava rascunhando já umas coisas. Mas eu ainda não sabia ainda organizar muitas palavras. Então tive que esperar para ficar mais velho para ter mais sentido. Que agora é a fase atual, né? Que eu estou começando a liberar. Já escrevi alguma coisa, o meu primeiro livro saiu em francês, não tem tradução para português, e atualmente eu estou escrevendo um livro para a língua portuguesa, falando um pouco sobre essa trajetória e trazendo luz para alguns pontos em relação à dança. Enfim, em relação a isso tem o Henrique Bianchini, que eu não conheço pessoalmente. A gente já trocou algumas mensagens. É um trabalho maravilhoso que ele faz. Também em relação à compreensão da dança urbana, das danças urbanas.